Primeiramente, cumprimento a todos que estão nos assistindo e agradeço pela oportunidade de estar aqui para ministrar acerca de um tema que muito me chama a atenção. Inclusive, foi o tema que abordei no meu mestrado em Direito Constitucional. Falarei acerca dos aspectos jurídicos da educação domiciliar no Brasil, sobre a decisão do STF no recurso extraordinário julgado em setembro do ano passado e, por fim, comentarei acerca da medida provisória que trata do assunto. Em relação aos aspectos jurídicos, quando pensamos na educação domiciliar, precisamos lembrar que há duas importantes questões que envolvem o assunto. A primeira, a autonomia dos pais, e a segunda, o direito à educação da criança. E é nesse sentido que analisa as normas vigentes no nosso país. E não há hoje, ainda, né, porque nós temos aí uma medida provisória e alguns projetos tramitando no Congresso, nenhuma norma vigente que trata acerca da educação domiciliar. Então, eu vou fazer uma análise, a minha proposta é fazer uma análise da Constituição, das normas infraconstitucionais sobre o assunto, e demonstrando que não há nada que proíba a educação domiciliar hoje e nem que tire a autonomia dos pais de poder educar seus filhos. Em relação à autonomia dos pais, na norma constitucional é estabelecido que qualquer interpretação que se vá fazer de alguma norma, você tem que levar em consideração os princípios fundamentais da República, que se destaca a dignidade da pessoa humana, e principalmente no que diz respeito ao bem de todos e os direitos e garantias fundamentais, em especial a igualdade substancial. Assim, a família, como uma instituição, ao se interpretar o que a Constituição diz sobre ela, deve estar de acordo com os tais princípios. Nesse sentido, a família tem a finalidade de proteger os direitos fundamentais de seus membros, como o Estado também o faz, para que desfrutem o máximo bem-estar possível. Exemplos disso são o direito à vida, à segurança, à alimentação, ao lazer, à moradia, que primeiramente são fornecidos pela família, para então haver uma atuação estatal quando isso não ocorre, que são em casos de proteção, assistência e intervenção em casos específicos e concretos. E quando for possível promovê-los, quando não for possível promovê-los, o Estado ele tem que dar uma justificativa para atuar de forma vertical dentro da família. Mas em relação à educação domiciliar, a família ela tem autonomia para promover tal direito, escolhendo o meio pelo qual ele se dará? O que a nossa Constituição completou 30 anos em outubro do ano passado diz a respeito disso? E o que as leis infraconstitucionais e tratados internacionais dizem sobre o assunto? A Constituição, em seu artigo 205, determina que duas são as instituições responsáveis por providenciar esse direito, o Estado e a família. E no que diz em relação à família, há alguns princípios que trazem autonomia para a família providenciar os direitos dos seus membros e de forma que se busque o maior bem-estar possível. Nesse sentido, nós temos também o artigo 226 da Constituição que traz a família como base da sociedade. E de acordo com os princípios fundamentais, os que falamos no início, e que devem ser a base de interpretação da Constituição, a família é o fundamento e o suporte de todas as demais estruturas sociais, não sendo possível construir uma sociedade livre, justa e igualitária sem que ela tenha força suficiente para formar indivíduos capazes de conduzir adequadamente as demais estruturas sociais, inclusive o próprio Estado. Essa interpretação conta também com a proteção de documentos internacionais e direitos que qualificam da seguinte forma. A Declaração Universal de Direitos Humanos, promulgada pela Organização das Nações Unidas em 48, dispõe que a família é o núcleo natural e fundamental da sociedade. A Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, promulgada em 48 também, diz que a família é o elemento fundamental da sociedade. No mesmo sentido, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, promulgado em 66, dispõe que a família é o elemento natural e fundamental da sociedade. Também o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, a Convenção Americana de Direitos Humanos,
e a Convenção sobre os Direitos da Criança, promulgada em 89. A incomparável importância conferida à família faz com que ela tenha poderes e atribuições da mais notável relevância, merecendo a mais acentuada proteção do e contra o próprio Estado, principalmente quando na própria Constituição consta como sendo somente a família a única instituição que possui especial proteção do Estado. Podemos encontrar ainda no texto constitucional direitos fundamentais que legitimam a autonomia do poder familiar. Cuidam-se da liberdade de expressão, da liberdade de associação, do direito à intimidade, à vida privada e à transmissão de crenças. Explicarei mais detalhadamente como tais direitos acarretam aos pais o direito de escolherem como educar seus filhos. A liberdade de expressão, ela permite, por meio do acesso a informações e manifestação de vontade, o pluralismo de opiniões. A família, sob o fundamento de constituir-se como base da sociedade, possui amparo da liberdade de expressão. E quando houver conflito envolvendo os interesses da criança e do adolescente, em obediência ao artigo 227 da Constituição, que assegura os interesses do menor com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, o objetivo de preservar o maior interesse da criança, amparado pela liberdade de expressão, a família tem o poder de escolha sobre o tipo e modo pelo qual se dará a educação de seus filhos, pois são os pais quem estão mais próximos dos filhos para saber o que é melhor para eles. Em relação ao direito à intimidade e à vida privada, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 12, traduziu o sentimento da época acerca do que ocorreu na Segunda Guerra Mundial, quando o Estado ultrapassou os limites impostos pelos direitos fundamentais, retirando a dignidade da pessoa humana de pessoas e as rebaixando para que cometessem as atrocidades que todos nós sabemos. No Brasil, a proteção do indivíduo contra interferências ilegítimas por parte do Estado pode estar atrelada com inovações do princípio da proporcionalidade, da liberdade em geral e mesmo do princípio da proteção da dignidade da pessoa humana, que pressupõe o reconhecimento de uma margem de autonomia do indivíduo, tão larga quanto possível no quadro dos diversos valores constitucionais. Desse modo, segundo estes princípios, o Estado não pode interferir na vida privada e na intimidade da família, impondo como se deve ser a educação de seus filhos. Sobre o direito à liberdade de associação, sendo que as associações são agrupamentos humanos que se organizam fora da estrutura estatal para alcançar determinada finalidade, sem necessidade da personalidade jurídica. A Constituição, ela adota um sentido amplo de associação, e existem vários tipos de associações políticas, íntimas, culturais, econômicas, religiosas e expressivas, sendo objeto de estudo a que se refere a família. Com previsão nos vários artigos da Constituição, devido ao tempo, eu apenas vou citá-los. O artigo 5º, inciso 27, 62 e 63. Artigo 7º, artigo 183, 191, 195, parágrafo 8º, 201, inciso 4º, parágrafo 12, 203, inciso 1 e 5, 205, 220, parágrafo 3º, e muitos outros. E desse modo, podemos perceber que a Constituição optou por deixar explícito o direito da liberdade de associação, ainda que este seja consequência direta do pluralismo político. Em relação ao direito à transmissão de crenças, acerca desse direito, a liberdade de pensamento é o núcleo desse direito, ou seja, dentro desse direito, o que ele realmente protege, o que ele busca garantir é a liberdade de pensamento. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos também trata do tema. Dessa maneira, a família ela é considerada como a mais importante unidade cultural, pois além de transmitir o patrimônio cultural às novas gerações, aos pais, é garantido o direito de transmitir seus valores, suas crenças e sua cultura aos seus filhos, de modo que, sendo a cultura também um conjunto de valores, crenças e convicções, a responsabilidade para decidir em qual cultura devem ser educados os filhos é primordialmente dos pais,
na legitimação da autonomia familiar. Agora também a gente pode entender que a responsabilidade de educar o filho, ele constitui o núcleo do poder familiar. No meu estado, aqui no Mato Grosso, foi publicada em outubro do ano passado uma lei que reduz a carga horária do servidor público que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência, que comprove a dependência socioeducacional e econômica da pessoa com deficiência. No mesmo sentido, foi alterada a Lei 8.112 de 90, que trata do regime jurídico dos servidores civis da União. A leitura que faço dessas normas e demais que foram publicadas na mesma linha é que o Estado reconhece que os pais têm a competência para educarem seus filhos. Por mais que a norma trata de pessoa deficiente, o que na prática pressupõe que necessita de mais cuidados, principalmente quanto à educação, o poder público confere aos pais a redução da carga horária para que estes possam cuidar de seus filhos da forma como entenderem ser a melhor. Além disso, eu também considero que há uma anuência no sentido de que aquele que está mais próximo é quem possui mais próximo correto entendimento do que é melhor para a criança. E não há, no meu ver, ninguém melhor do que os pais para saberem o que é melhor para os seus filhos. Assim, eu entendo que há uma admissão, uma confissão por parte do Estado por meio dessas normas, além, claro, do que já foi citado e ainda será por parte da Constituição Federal. E outras normas infraconstitucionais, como a LDB, o EC e o próprio Código Penal, de que não há, como disse, ninguém melhor do que os pais para decidirem qual é o melhor para seus filhos, em virtude destes possuírem muito mais contato com a criança em relação ao Estado. Ainda eu não entendo diferente quando o Código Penal tipifica o crime de abandono intelectual, estabelecendo como agente ativo os pais que deixam de prover, sem justa causa, a educação dos filhos. Em relação às normas infraconstitucionais, como o Estatuto da Criança e Adolescente, a LDB e o Código Penal, eles auxiliam nessa interpretação e compreensão da legitimidade dessa modalidade, da educação domiciliar. A LDB, ao contrário do que muitos afirmam, não é um empecilho à educação domiciliar. Qualquer norma que nela conste que aparentemente seja contrária ao homeschooling, na verdade não é. Isto porque a LDB disciplina a educação escolar que se desenvolve predominantemente em instituições de ensino, como descreve o parágrafo 1º do artigo 1º, ou seja, a obrigatoriedade dos pais em matricularem seus filhos a partir dos 4 anos de idade em escola regular não atinge os pais que praticam o homeschooling. E como que a gente pensa em relação ao ECA, no artigo 55, que obriga os pais ou responsáveis a matricular o menor em escola regular? Sobre isso, o professor Alexandre Magno, ele escreveu no seu livro A Educação Domiciliar, publicado pela editora Monergismo salvo engano, no ano de 2018, o seguinte pensamento. O artigo 55 do ECA contém uma norma, à primeira vista, bastante peremptória. Os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Segundo o doutor, em uma interpretação isolada, parece não haver opções para os pais, mesmo a contragosto, estariam obrigados a matricular seus filhos na escola. Neste caso, há uma peculiaridade, pois o ECA tem um artigo que determina um modo especial de interpretação de suas normas. O artigo 216 diz que, na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Trata-se da doutrina da proteção integral, que requer prioridade absoluta à criança e ao adolescente, considerando a efetivação de seus direitos como o norte para a interpretação do ECA. Ainda, corroborando com o entendimento empregado pelo professor, o artigo 22 do ECA imputa aos pais o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, autorizando, sob interesse destes, a obrigação de cumprir e descumprir as determinações judiciais. Frise-se,
Por fim, que o Estado, ao quebrar o princípio da garantia de padrão de qualidade do ensino estabelecido pela LDB, propicia o direito da família de promover a educação dos filhos, dadas suas responsabilidades para com a educação destes, instituídas tanto pela norma constitucional quanto pelas normas infraconstitucionais, compelindo assim aos pais a promoverem a educação dos seus filhos. Como eu já mencionei, o artigo 246 do Código Penal, ele tipifica o crime de abandono intelectual, que são caso os pais deixam de promover, exceto por justa causa, a instrução primária do filho em idade escolar, ele incorrerá em pena ou multa. O bem jurídico tutelado pelo tipo penal é o direito à educação primária. O artigo nada menciona acerca da efetivação de matrícula em escola regular, apenas alerta para a promoção da instrução básica daqueles que estão na idade de estarem na escola. E em relação à decisão do STF sobre o recurso extraordinário de número 888.815, vale lembrar que nós temos no país hoje cerca de 100 processos em todo o país de casos relativos à educação domiciliar. E dentro deste número, pode-se dizer que são processos iniciados não só por denúncias do Ministério Público, mas também por pais que requereram junto ao judiciário o reconhecimento de seu direito de educar seus filhos diretamente, sem delegar essa função para ninguém. Ou seja, eles requereram à justiça o desejo de buscar essa pretensão, de ter reconhecimento desse direito. O processo julgado pelo STF trata do caso da Valentina Dias, na época com 12 anos, que, insatisfeita com os aspectos educacionais a ela proporcionados pela Secretaria de Educação de Canela, no estado do Rio Grande do Sul, solicitou em 2012 o direito de estudar em casa pelo sistema conhecido como homeschooling. Sem saída, ela impetrou um mandado de segurança com pedido de liminar contra a Secretaria Municipal de Canela, requerendo o direito de ser educado em casa pelos seus pais. O juízo da primeira instância não reconheceu o pedido sob os argumentos de que a escola é um ambiente de socialização essencial na formação dos indivíduos e a orientação religiosa de um cidadão não se sobrepõe à observância das normas legais que regem o país que vive. E nesse sentido, ele decidiu que, ante tais considerações, conclui que não há possibilidade de tramitação do feito por absoluta falta de amparo legal. Portanto, a exordial é inepta por conter pedido juridicamente possível. A família, ela recorreu ao Tribunal de Justiça, que decidiu que o direito líquido e certo é o expresso em lei que se manifesta inconfuso e insuscetível de dúvidas. E nesse caso, como não existe até o momento nenhuma norma, então ele foi desprovido o recurso. A família, então, ela decidiu recorrer para o STF. O julgamento ele começou no dia 5 de setembro de 2018 e foi até o dia 12 de setembro. E o STF ele reconheceu o direito à educação domiciliar como sendo constitucional. Porém, segundo a Corte, trata-se de uma norma de eficácia limitada, ou seja, precisa de regulamentação infraconstitucional para ter eficácia e ser colocado em prática. Percebemos, desse modo, que a Suprema Corte, nesse caso específico, diferente do que ela vem fazendo, ela não quis deliberar sobre o assunto e transmitiu essa responsabilidade para o Congresso Nacional, o que, de fato, não é competência do Judiciário tal atribuição, mas sim do Legislativo. Porém, as famílias que ainda praticam essa modalidade de ensino, elas não têm uma segurança jurídica, porque alguns juízes entendem que o processo está sobrestado,
Outros não, porque não foi publicado o acordo. Porém, a decisão ela foi exalada durante o julgamento. Então, a gente vê uma insegurança jurídica de que até o momento pode sim praticar a educação domiciliar e não pode. E em relação ao direito à educação da criança, nós temos vários tratados internacionais, nós temos a LDB, nós temos o ECA, nós temos o Código Penal, nós temos a Constituição que garantem o direito, eles buscam garantir e assegurar o direito à educação da criança. E quando os pais não provêm, o Estado pode atuar, mas os pais eles podem promover de várias maneiras, tanto eles fazendo eles sendo responsáveis diretamente pela própria educação dos seus filhos, como eles delegando para instituições de ensino. Então, não há nenhum empecilho, a não ser aqueles que eu falei em relação ao ECA e à LDB, mas já devidamente eu expliquei, né, como que a gente interpreta essas normas, que proíba a educação domiciliar. Em relação à medida provisória, ela está sendo um trabalho em conjunto do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos com o Ministério da Educação e Cultura, que eles estão abrindo um caminho para a liberdade educacional dos pais e para a efetivação da política de direito à educação para todos prevista na Constituição. No artigo 205 da Constituição, você vê lá que a educação é o direito para todos. Ou seja, não são todas as crianças que conseguem se adaptar ao meio escolar, seja por causa de deficiência, seja por ausência de habilidades mesmo, ou também por questões ideológicas, políticas e religiosas, elas não conseguem se adequar ao ambiente escolar e também os pais não desejam educar os seus filhos porque eles entendem que é responsabilidade deles e também por alguns motivos, né? Que eu acabei de citar, políticos, ideológicos, religiosos, e eles gostariam de educar os seus filhos da forma que eles consideram ser o melhor para a criança. Então, a gente tem sempre que pensar que os pais têm a liberdade de educar seus filhos? Tem. Porém, o direito à educação à criança ele deve ser garantido e o bem-estar do menor, o melhor interesse da criança, ele deve prevalecer sobre qualquer coisa. O Ministério de Direitos Humanos, ele divulgou na semana passada uma nota que diz o seguinte: o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, por meio da Secretaria Nacional da Família, em conjunto com o Ministério da Educação, informa que o texto da medida provisória que trata da educação domiciliar está em fase de elaboração. Tendo em consideração a densidade e a relevância do tema, é fundamental prosseguir com o diálogo para garantir que a medida provisória possua efetividade e amplitude e que respeite o equilíbrio harmônico entre os poderes da República. O que vai ser tratado na medida provisória? Nós sabemos que vai ser conceituado o que seria a educação domiciliar, porém o texto ainda ele não foi divulgado, nós não sabemos o teor da medida provisória, mas nós sabemos que o objetivo dela é regulamentar a educação domiciliar. E eu concluo dizendo que, diante da demasiada proteção interna e externa da importante função individual e social da educação, não é coincidência que o direito a ela tem tratamento especial por parte do Estado, e ele busca garantir e promover de forma eficaz esse direito fundamental para capacitar a população para o exercício pleno da cidadania em um Estado alicerçado nos princípios da democracia. Eu agradeço imensamente pela oportunidade de palestrar nesse tão importante congresso e os interessados, aqueles que quiserem saber um pouco mais, tirarem suas dúvidas, podem entrar em contato comigo pelo e-mail lisiabodenstein@gmail.com ou por alguma rede social. Eu possuo Instagram, Facebook, fiquem à vontade, estou à disposição para o que precisarem.